cordial boa noite, que tenhamos uma noite agradável, que já está sendo, desde que aqui chegamos para a recepção, agora com essa maravilhosa apresentação oral, então já estamos sendo abençoados. A nossa irmã já falou sobre o tema que vamos escolher dessa noite. Foi um tema do Congresso Espírita Mundial, que aconteceu no dia 4 e 5 de outubro deste ano, e em Montevidéu, mais precisamente em Ponta del Este. Então lá foi tratado, eu anotei, eu estava lá presente, os 12 caminhos, os 12 passos que nos libertam da infelicidade. Porque tem muitas pessoas que se queixam e que acham que são infelizes. Mas na verdade isso aí depende do sentimento de cada um. Como a pessoa analisa a sua vida, a sua existência, e ela pode achar que ela é muito infeliz. Mas na verdade, nós estamos encarnados aqui na Terra, num mundo de provas e expiações, é certo. Mas para resgatar o débito do passado. Se nós estamos num mundo de provas e expiações, então nós passamos aqui por provas e expiações. Porque somos espíritos ainda atrasados, espíritos da terceira ordem, como classificou Kardec no Livro dos Espíritos, na questão 100 a 113, trazendo a classificação dos espíritos. Né? Porque se nós fôssemos espíritos mais evoluídos, nós já estávamos encarnando num mundo mais evoluído, num mundo já regenerado ou num mundo feliz, não é mesmo? Porque os espíritos bons, aqueles que encarnam num mundo feliz, eles nem pensam no mal. O mal não existe para eles, eles só pensam no bem. E nós ainda pensamos, embora a gente não faça o mal, porque a gente já fez o mal. Né? A gente pensava e fazia, hoje a gente só pensa e não faz nada. Né? Ainda mais quem tem conhecimento da doutrina espírita. Né? Então, como o espírito continua a sua jornada, mas nós fomos buscar um auxílio no Evangelho segundo o Espiritismo, que a maioria das pessoas que estão aqui conhece. Né? Quem vem na casa espírita e não tem um Evangelho, né? Tem que ter um Evangelho. Mas também tem que ter o Evangelho e ler. Né? O Evangelho está sonadinho, mas é porque eu uso mesmo. Então, no capítulo 5, no item 24, eu encontrei esse subtema aqui, ó, a desgraça real. Vem nos falar desse tema. Então toda a gente fala da desgraça, toda a gente já sentiu e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo da desgraça. Mas afinal, o que é desgraça? Desgraça deve ser falta de graça, não é mesmo? Venho eu vos dizer-vos. Essa mensagem está na orientação dos espíritos ali, é da Delfina de Girardin. Tá? Só para nós nos acharmos. Venho eu dizer-vos que quase toda a gente se engana e que a desgraça real não é absolutamente o que os seres humanos aqui da Terra acham. Então muita gente acha que tal coisa é uma desgraça
e na verdade nós estamos enganados. E muitas coisas que a pessoa acha que aquilo ali é uma alegria, que é uma felicidade, mas são coisas momentâneas, que na verdade aquilo que é a desgraça real. Por isso que essa mensagem desse Espírito, da Delfina, nos trouxe. Ela diz o seguinte, mais adiante: sim, é desgraça para os que só veem o presente. Se nós vivêssemos uma única existência, tudo bem, aí seria desgraça, né? Ou se quando morresse o corpo físico, tudo acabasse, se o espírito não continuasse vivendo, aí sim seria uma desgraça. Mas, como a vida continua, porque a vida do espírito é perene, né? A vida é uma só. Por isso que às vezes as pessoas se enganam e dizem, é uma realidade, mas não no sentido como elas dizem, né? A vida é única, é uma só. As existências no corpo físico são várias, até que o espírito possa atingir um grau de evolução que não precise mais reencarnar no corpo físico. Então, ela diz assim, que a desgraça para os que só veem o presente. A verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato. Isso aqui me chama muita atenção. As consequências de um fato que nós praticamos, ou de um ato. As consequências que vai gerar aquilo ali. Vou dar um exemplo. Um homem tira a vida de outro homem. Tirou a vida. É uma consequência. É um ato. Tirou a vida. Mas a consequência é muito maior que o próprio ato. Porque aquele homem que ele matou seria o esteio de uma família. Então, aquele homem que pereceu, a sua família ficou sem apoio, sem assistência, a esposa, os filhos. Então, cada ação, cada ato tem uma consequência. Então, muito me chamou a atenção aqui esse fato dela, né? Então, a verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato, mais do que o próprio fato. Para julgarmos de qualquer coisa, precisamos ver as consequências. Quando vamos julgar ou fazer certas coisas, isso aqui é um ensinamento para nós. Quando a gente vai fazer qualquer empreendimento, qualquer ato que vai fazer, você vai falar alguma coisa de uma pessoa, será que eu não vou magoar essa pessoa? Não vou machucar? E se eu falar, né, não vai criar um mal para essa pessoa? Que bem pode fazer para essa pessoa? Se não vai criar nenhum bem, então não falamos, né? Não precisa. Mas a gente ainda faz muito como papagaio, a catorrita, né? Repete muitas coisas, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque as consequências vão vir disso que nós praticamos. Então ela continua nos falando, assim para bem apreciarmos o que em realidade é ditoso ou inditoso para o homem, precisamos transportar-nos para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Então é lá do outro lado que as consequências vão ser sentidas. Ora, tudo o que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra sua compensação na vida futura. Então, todos os nossos atos
eles têm dois sentidos, porque vai refletir na nossa vida física e também na nossa vida espiritual. Então a gente tem que ter cuidado. Né? O que nós vamos fazer? E ela diz mais adiante: vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as veras de vossas almas iludidas. Viu? Ela fala que nós nos iludimos de certas coisas que nós pensamos que é felicidade. O que ela diz aqui? A infelicidade verdadeira é a alegria. A alegria sem sentido, a diversão, quando a gente põe tudo em benefício do corpo. Essa alegria vã é o prazer de fazer as nossas vontades físicas. É o tumulto, é a vã agitação. Aí vem, por exemplo, carnaval. Né? As pessoas investem no carnaval como aquilo ali sendo a maior festa, né, do planeta. Chegam a dizer, né, aqueles apresentadores da televisão, quando estão falando lá do Rio de Janeiro, do desfile do carnaval, né, é o maior espetáculo do mundo. Não é verdade, porque dali sai muita depravação, muita perdição, e é uma alegria vã, é uma alegria tola, é uma alegria passageira, porque ali é 2, 3, 4 dias, e depois que passa aquilo ali, vem, né, uma ressaca, vem tudo aquilo ali negativo. Então, nós espíritos temos que nos acordar e analisar, porque todo investimento, foi falado lá no Congresso Espírita Mundial, o Arthur Valadares também falou, quando nós empregamos tudo em benefício do corpo físico, porque o corpo físico é material, o corpo físico é passageiro. Né? Isso aí nós perdemos quando nós investimos tudo no corpo físico. O que a gente tem que investir no corpo físico? Cuidar da saúde. Isso sim. Isso aí está no Evangelho segundo o Espiritismo. Cuidar do corpo e do espírito. No próprio capítulo 5, no final do capítulo 5. Cuidar do corpo e do espírito. Porque o espírito, estando encarnado no corpo físico, ele necessita do corpo para se manifestar. É no corpo físico que nós, seres espirituais, estando encarnados, nós aprendemos. Não é à toa que Deus nos impõe a encarnação. Deus não pergunta se nós queremos encarnar ou não. Porque tem pessoas de outras religiões, né? Mas eu não acredito em reencarnação, porque eu não quero reencarnar. Né? Uma feita, um cliente meu, né? Eu escuto o programa de você, nós temos um programa na Rádio Alegrete, sábado de manhã, às 8h30. Mas vocês falam em reencarnação? Eu não quero reencarnar. Chega, basta essa. Meu irmão, o que eu vou fazer? Eu também pensava aqui, assim, estou aqui agora. Né? Eu pensava assim de primeira, agora estou aqui. Né? Então, a gente tem que investir também no lado espiritual. Nós vamos ver agora, quando nós chegar lá, né? Então, todas essas alegrias, satisfação, a vaidade, as pessoas acham que isso aí é felicidade. E, na verdade, para os espíritos que já estão do outro lado, para os amigos espirituais, isso aí é uma infelicidade. Né?
Porque nós estamos encarnados e a vida física passa muito rápido. É um piscar de olhos. Né? Se nós viver 100 anos, passa super rápido. Né? Então, a gente tem que aproveitar e investir no lado espiritual. Então, a infelicidade, o sofrimento são gerados por nós mesmos. E o Jorge Elahá foi o que nos trouxe esses 12 passos para nos livrar da infelicidade. E eu vi ele comentando agora no outro vídeo que existe o sofrimento, né? A pessoa sofre, mas o pior do sofrimento, dizer, é o sofrimento do sofrimento. A pessoa sofre porque sofre. Por falta de quê? De conhecimento. Por falta de fé. Porque se nós temos uma fé robusta, nós confiamos na espiritualidade, confiamos em Jesus, confiando em Deus, que é o nosso Pai, nosso Criador, qualquer sofrimento fica mais brando, até a dor é aliviada. Se nós começarmos a nos queixar, a dor dói mais. Se nós sofremos o sofrimento, é assim que parece. Né? E a gente pensando bem, é verdade. Então vamos lá adiante, nosso irmão. Então, o caminho dos 12 passos para nos libertar da infelicidade, para nos libertar do sofrimento, das aflições. Primeiro passo, conhecimento espiritual. Olha aí, que beleza. Conhecimento espiritual. O que nós estamos fazendo aqui hoje? O que a doutrina espírita nos ensina? Conhecimento espiritual. A doutrina espírita nos ensina de onde nós viemos, por que estamos aqui, para onde voltaremos depois, as consequências da nossa estada aqui. Né? Então, é um preparo psicológico e espiritual. Psicológico para a existência atual. Né? Então, o conhecimento espiritual é o primeiro passo. Né? Depois, a vontade, o querer. Porque nós temos que ter vontade. Nós só somos espíritos porque nós temos vontade de ser espírito. Nós queremos ser espírito. Mas também está em todos os nossos atos. A vontade é a ferramenta de evolução espiritual. A vontade. Porque na classificação dos espíritos, eu falei aquela hora de Kardec, tem uma das classificações tem os espíritos neutros. E todos nós conhecemos espíritos neutros encarnados. Aqueles que não querem nada com nada. Eu conheci pessoas que passou toda a existência sem fazer nada. O mais que faziam era fazer um chimarrão. Então, no livro Céu e Inferno, tem um relato de uma senhora também, que ela passou toda a existência, ela tinha um bom recurso financeiro, e nem dos filhos ela cuidou. Ela colocou a empregada para cuidar dos filhos. Depois, quando ela se apresentou lá em Paris, foi questionada, foi evocada, ela se apresentou, disse: mas minha irmã, a senhora nem oração fazia. Ela disse: não, oração dá muito trabalho. Espírito neutro não quer. Nós precisamos, o espírito está sempre progredindo, evoluindo. Esse é o caminho. Então nós temos que ter vontade. Contato com a natureza. Outra coisa, outro passo, contato
analisar a natureza. Na natureza estão os animais, as plantas, as árvores. As árvores são nossas amigas. Pessoas que estão deprimidas, é só se abraçar numa árvore. Quando a gente abraça uma árvore, descarrega nossas energias negativas. Ter contato com o mar. Quem pode ir numa praia, deitar na beira do mar, na areia, e sentir o barulho do mar. O mar conversa conosco, a gente sente aquele barulho das ondas. Isso é natureza. E meditar. Temos que meditar. A gente pega um assunto, até uma parte de um estudo, e depois vamos meditar. Porque a meditação, ela faz com que a gente aprenda a discernir as coisas, porque passa pelo crivo da razão. E a gente vai vendo o que é certo e o que é errado. Então, meditar é o quarto passo. E passando para a outra parte, que são 4 virtudes intrapessoal. Intra é nosso, é individual, é intrapessoal, é de cada um. 4 virtudes. O auto-perdão. Porque se a pessoa, todos nós, temos as nossas faltas, as nossas falhas, e poderá acontecer na vida de alguém que a pessoa lá atrás errou. Teve um erro qualquer. Então, a gente deve se auto-perdoar e tirar aquilo ali como uma lição e dizer para nós mesmos e para Deus: me perdoe, mas eu quero consertar esse erro. Às vezes foi um equívoco, foi um engano, mas pode acontecer. Então, o auto-perdão faz parte dessa virtude intrapessoal. É nós com nós mesmos. Resignação. O Evangelho segundo o Espiritismo também nos ensina que nós devemos ser obedientes e resignados. Obediente com as leis divinas e resignados com aquilo que nos acontece. Quando nós somos resignados, toda dor, todo sofrimento alivia, porque nós estamos inteirados com a lei divina. Então isso aí é um refrigério para nós, espíritos imortais. Ressignificação, ressignificar a nossa vida, ressignificar as nossas atitudes, dar um novo patamar, uma nova visão. Isso aí é ressignificar. Iluminação. Não é ficar debaixo da lâmpada. É iluminação interior. É a luz do conhecimento, a luz da razão. Por que eles recomendam esse passo? Porque os espíritos evoluídos, os amigos espirituais, não dizem espíritos de luz, e eles são luz. Mas a luz está na compreensão e no entendimento. E quando nós não temos a compreensão e o entendimento muito claro, nós ficamos ofuscados, Então, a gente tem que investir na nossa iluminação espiritual, lendo, escutando uma palestra e levando esses conhecimentos conosco e meditando aquilo que foi ensinado. Mais 4 passos. Virtudes
interpessoal. Agora são virtudes interpessoal. É minha com vocês. É vocês com os outros. É nós com outra pessoa. Interpessoal. Aquela que eu falei antes é intra. É nós com nós mesmos. E essa é nós com os outros. Caridade. Primeiro passo. Nessa interpessoal. A caridade, nós sabemos, né? O PIB, na questão 886 do Livro dos Espíritos. Perguntaram qual era a visão de Jesus, como ele entendia a caridade. E ele respondeu que, os Espíritos responderam, né, que é benevolência para com todos. Então nós temos que ser benévolos com todos, não é com alguns, não é só com meus familiares, não é só com meus amigos, é com todos. Se encontrando alguém na rua que nós nunca vimos, mas se a pessoa está com alguma dificuldade, que a gente possa chegar e ajudar. Pode ser até uma pessoa que não tem a visão e está querendo atravessar a rua. Então isso aí é caridade, porque a caridade não é só dar esmola. A caridade dar esmola, dar coisas materiais é a mais fácil de todas. A mais difícil diz que é nos suportarmos uns aos outros, principalmente dentro do nosso próprio lar. A gente tem que ter, né, o bom senso, a compreensão, o entendimento da palavra. O outro passo dessa virtude interpessoal, compaixão com os outros. Piedade está no Evangelho segundo o Espiritismo, que a piedade bem sentida é amor. Caridade é amor. Caridade é o amor em ação. E a piedade é amor. Perdão. Nós perdoar os outros, né? Porque o PIB é benevolência para com todos, indulgência com a imperfeição dos outros. A gente tem que ser indulgente com as imperfeições dos outros. Porque nós somos muito indulgentes conosco e baixamos a lenha nos outros. Nós enxergamos os defeitos dos outros, né? Está também no Evangelho, que nós vemos um argueiro no olho do outro e não vemos a trave que está no nosso olho. Então, isso aí é falta de compaixão. E a outra parte da caridade é o perdão das ofensas. Então, o perdão faz parte da nossa vida. Qualquer questão que nós tiver com alguém, enquanto nós não aprendermos a perdoar, nós ainda não sabemos amar. Porque o perdão e o amor andam de mãos dadas. Quem perdoa é porque ama o outro. Agora, se o outro procura o outro, e Jesus nos aconselhou, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, enquanto está aqui no plano físico. Que a gente procure esse nosso inimigo, esse nosso adversário, e se acerte aqui, porque ele pode desencarnar numa hora dessas, e sem esse acerto, leva essa mágoa consigo. E por que existem os casos de obsessão? É por falta do perdão. Então o perdão é muito importante na nossa vida. E por último, o amor. O amor. Então a gente tem que analisar muito o que é o amor. Porque o mandamento maior da lei
acima de todas as coisas, e o próximo como a nós mesmos. Mas para ter feito e para a gente compreender, nós temos que invertir, começar a analisar de trás para diante. Porque se nós não nos amarmos, se nós não nos cuidarmos, se não nos respeitarmos, como é que nós vamos amar o outro? Porque para a gente amar, a gente tem que ter amor. Como é que a gente vai dar alguma coisa se a gente não tem? Se eu não tenho dinheiro, alguém me pede um valor, se eu não tenho, como é que eu vou dar? Assim o amor. Então, primeiro nós temos que ter amor para poder amar o próximo, aquele que nós vemos. Porque senão, como é que nós vamos amar a Deus a quem não vemos? Isso está no livro Fonte Viva, o Emmanuel nos trazendo esse ensinamento. Né? Aquele que diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão é mentiroso. Diz o Emmanuel, não sou eu que estou dizendo. Como que ele vai amar a Deus a quem não vê, se ele não ama aquele irmão que vê? Então, é muito interessante. Então, esses 12 passos aqui são interessantíssimos. Depois eu vou passar até para depois que não tiver, quiser copiar, depois da oração, pode mandar imprimir, até uma gráfica. É muito interessante, a pessoa pega ali, faz aquela leitura. Então, meus irmãos, a doutrina espírita é essa doutrina que nos esclarece e que nos consola e que nos dá força, que nos dá coragem para os embates da vida, para os embates do dia a dia. E nós, com a doutrina espírita, embora passando por alguma dificuldade, por alguma dor, por algum sofrimento, nós passamos com muito mais coragem e com mais suavidade, porque a dor e o sofrimento não vai nos machucar como se a gente ficar sofrendo porque sofremos, como diz o Jorge Elarado. Então, nós sabemos que estamos aqui para acertar algumas dívidas do passado. Então, qualquer sofrimento que passarmos é normal. E aí não vai nos doer tanto. Porque aquilo, como diz o João Elias, o CDM, coitadinho de mim, aquela pessoa que se acha que é injuriado, que é um coitadinho, ele sofre mais do que quando a gente tem disposição, tem coragem para enfrentar. Então fica a nossa mensagem de hoje, que os nossos irmãos possam refletir e tirar algum ensinamento. Que Jesus, nosso Mestre, nos ampare, nos ilumine e nos abençoe a todos.